Obrigado. Posso? Rápido. Muito rápido, um minuto. Estamos de acordo, portanto, mais ou menos. É verdade, conheço muitos colegas seus licenciados em Direito, que são excelentes profissionais, e não licenciados em Direito, que são excelentes profissionais. Mas, e também percebo, e tenho percebido que cada vez há mais oficiais a licenciarem-se em Direito ou a formarem-se numa área jurídica, e muito bem. Assim como eu exijo que quem venha trabalhar comigo seja licenciado, mestre em Direito. Não tenho mais ninguém, não tenho nenhum colaborador novo, recente, sem formação jurídica. Está a ver? Mas, no fundo, o princípio está lá. Quem não tiver formação jurídica, mas também 20 anos de trabalho numa conservatória é formação jurídica também, mas 20 anos, percebe? Ou 30 anos. Mas temos que continuar, desculpem. Mas eu peço não desculpa, é a mesma coisa, temos que continuar. Muito bem. E eu gostava de colocar aqui uma questão ao Sr. Juiz Conselheiro, que é a seguinte. Nicolás Nogueirolas disse algo que me parece demolidor. Não vale a pena discutirmos que efeitos tem o registro, são fortes, são fracos, são assim, são mais ou menos, se o Tribunal não aceitar como bom esse registro. E a realidade é esta. Acho que estamos de acordo, Nicolás. Percebi bem. E o conservador, no seu dia-a-dia, tem que cumprir as regras do registro. As regras que também se chamam princípios. Entre eles, o princípio da prioridade, o princípio do trato sucessivo. E o princípio do trato sucessivo, não estou a ensinar nada a ninguém, nem essa é a minha intenção, vem dizer que se alguém tiver um facto inscrito a seu favor, nenhum registro pode ser efetuado definitivamente sem a sua intervenção. A questão que eu colocava aqui ao Sr. Conselheiro era o seguinte: vamos admitir que há uma sentença transitada que, por qualquer motivo, não importa aqui o motivo, contém uma decisão que colide com um destes princípios, designadamente o princípio do trato sucessivo. Aquilo que eu pergunto é, neste caso, como é que deve proceder o conservador? Essa é a primeira questão. Uma outra questão é a seguinte: vamos admitir que há uma sentença também, contém uma decisão, também já transitada, e que o conservador entende na sua qualificação que aquela decisão violou uma norma imperativa e eventualmente pode ser nula. Neste caso, o conservador deve fazer o registro e comunicar ao Ministério Público para os devidos efeitos ou não? Gostava, Sr. Conselheiro, que se pronunciasse sobre isto, por favor. Bom, a primeira pergunta, em relação à pergunta, primeiro agora eu queria dizer, antes disto, que acho que nós estamos aqui, quando estamos aqui numa reunião e a falar nas questões, digamos, de registro e da importância dos registros, e o debate depois foi para um outro campo, nós temos em Portugal, não só em Portugal, é evidente, este é um problema, digamos, geral, mas estamos agora a falar do nosso caso, nós temos um problema de segurança, e a segurança não é só um problema do registro, é um problema geral, digamos, segurança nas decisões judiciais e na sua aplicação e na sua execução, segurança no que respeita ao registro, segurança no que respeita a quem titula os atos, e a segurança vem também, é evidente, o direito é um instrumento para se conseguir obter a segurança. Mas a segurança passa também, naturalmente, pela dignificação, não só formal, mas pela consciencialização de que certas atividades têm por objetivo precisamente garantir e proteger os direitos das pessoas. Portanto, quando nós falamos em fé pública do registro, e na medida em que é possível, face ao sistema existente e aos princípios que existem, mas quando se aponta no sentido de um registro que seja um registro que proporcione, na medida do possível, uma fé pública mais efetiva, se isto é possível dizer-se, nós o que estamos a pretender aqui é tentar servir, digamos, as pessoas. Para servir as pessoas temos, de facto, de ter notários que sejam o exercício das suas funções efetivamente independentes. Não são só os juízes que têm que ser independentes. Têm que ser os notários, têm que ser os conservadores, porque eles também são, obviamente, juízes, os primeiros juízes, a tal ponto que as suas decisões até são impugnáveis, portanto, para o próprio Tribunal.
E este, que, digamos, é um ponto importante. E quando se fala, digamos, do meu ponto de vista, digamos, na valorização do registro e na defesa da presunção do registro, até onde for possível, é claro que o registro presume direitos, mas quando nós pretendemos que a descrição predial seja, quanto possível, uma descrição efetiva, e que, portanto, se utilizem os meios possíveis para isso, e hoje até que a tecnologia o permite, nós o que é que estamos a fazer, do meu ponto de vista, estamos a pretender tutelar as pessoas, e até muitas vezes as pessoas que são, digamos, indefesas, e a prevenir conflitualidade. Fundamentalmente, a prevenir conflitualidade. O Tribunal é um ponto final, digamos, da conflitualidade. É evidente que isto não responde diretamente à pergunta, e passando à primeira pergunta e tentando responder diretamente à pergunta, será um pouco difícil. Eu penso que se é uma decisão, os tribunais aplicam a lei e interpretam a lei. Bom, e tentam, é evidente, como eu falei, quando há uma uniformização jurisprudencial, isso até não é até vinculativo para os tribunais, embora, do ponto de vista prático, se possa considerar pela necessidade de interposição de recurso obrigatório de decisões em que há jurisprudência uniformizada. E a jurisprudência uniformizada não acaba necessariamente com debate, mas tenta, digamos, limitá-lo e proporcionar o quê? Segurança. Tal como o direito anglo-saxónico, questões de dar segurança. Uma decisão transitada em julgado, o trânsito em julgado, uma decisão que vincula as autoridades públicas e privadas, se há um trânsito em julgado, uma decisão, podemos, digo evidentemente, do ponto de vista doutrinário, que é necessário, justificado e louvável que se discuta, porque uma decisão pode ser existir um caso semelhante e haver uma decisão diferente, e, portanto, não está aqui em causa a crítica à decisão, embora os juízes não possam, digamos, em princípio, em relação a isso, sou um pouco escrupuloso a comentar, digamos, publicamente decisões judiciais, ou pelo menos de forma, digamos, particularmente direta, e não quando ela está subsumida aos princípios gerais, mas dizia, se uma decisão está numa decisão transitada em julgado, eu penso que a ideia será, naturalmente, as entidades que têm de cumprir essa decisão, que a cumpram. Penso que será isso, salvo se entendemos que uma decisão transitada em julgado não deve ser cumprida por determinadas entidades. Ela pode não ser, não será um caso, se pode pôr em certas situações, será eventualmente não cumprir, mas haver certos aspectos particulares ou certos condicionamentos que não estejam no âmbito do caso julgado. Podemos, talvez, avançar por esse campo. Agora, se está, digamos, no âmbito do caso julgado, cumpre-se, porque, digamos, é o princípio fundamental do direito, sob pena de não haver, digamos, a mínima segurança. E é este ponto, para mim, parece fundamental. A segunda pergunta, devo dizer que também não ouvi. Admitamos que há uma sentença transitada, contém uma decisão e o conservador registra, de acordo até com o que acabou de referir o Sr. Conselheiro, registra, mas entende que aquele facto padece de uma nulidade, porque violou eventualmente a sentença e violou uma norma imperativa. Por hipótese, neste caso, o conservador deve registar e estar quietinho, que está calado, ou tem o dever acrescido de comunicar ao Ministério Público para, eventualmente, se o Ministério Público assim entender, arguir a nulidade da sentença? Se estiver em prazo, se achar conveniente, qual a sua opinião? Bom, as sentenças, os processos têm partes. Eu agora, quer dizer, se há uma intervenção que se pede, digamos, ao Ministério Público relativamente a qualquer ato que seja, que se considere que é um ato que pode violar regras fundamentais, ou, digamos, no campo do direito penal, penso que essa é uma obrigatoriedade de qualquer pessoa, suponho que não é essa a hipótese que está aqui a ver. Mas o conservador, portanto, vê que há uma violação aqui, que foi uma sentença produzida por prevaricação, concussão ou qualquer atividade desse tipo, será um caso de participar ao Ministério Público. Se é um caso em que a sentença possa ainda ser objeto de, não tenha transitado e, portanto, possa ser objeto ainda de alteração, ou que eventualmente se possa pôr uma situação de revisão e que o Ministério Público ou a Quarentena seja a entidade com competência para o fazer, não vejo em relação a isso obstáculo. Agora, é evidente, isto depende da situação, digamos, concreta. Agora, por norma e por regra, se eu discordo de uma decisão e participo dela ao Ministério Público, o resultado não será certamente muito feliz. O Ministério Público, face ao princípio do trânsito em julgado, não fará nada, tal como qualquer queixa que se apresente em relação a uma sentença porque se discorda, não poderá ter sucesso porque existe uma sentença judicial transitada em julgado. Bom entendido. Se ela não transitou em julgado,
É claro que aqui depois temos um problema de legitimidade, se o Ministério Público pode intervir ou não na ação, porque os processos também têm partes, e as partes podem reclamar nos processos nulidades, podem impugná-las, podem recorrer. Agora, se transitou, tem aqui alguma, digamos, dificuldade em responder no sentido contrário. Agora, temos que ver muitas vezes o âmbito do caso julgado e da decisão. Aí as coisas podem tornar-se mais complexas, porque aí já não há uma desobediência ao caso julgado. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava... Alguém quer fazer alguma pergunta? Okay. Agradecer a presença de tão ilustres palestrantes aqui. Não queria questionar, não queria colocar qualquer questão, mas queria referir aqui uma questão. Falou-se aqui sobre a segurança registral, sobre a presunção e sobre o cadastro. Como conservador, eu só quero dizer que nasci a sonhar com o cadastro. E aprendi isto com os grandes mestres do direito registral português. O Dr. Rocheta Gomes, o Dr. Seabra de Magalhães, o Dr. Monteira Guerreiro e o Dr. Gonçalves Marques. Foi com eles que eu aprendi a conhecer e a saber quão importante é um cadastro para o registro predial. E vou continuar a sonhar com o cadastro. Porque ainda me considero, ainda sou conservador. Aliás, vocês veem, tenho cara mesmo de conservador. E a esperança é sempre a última a morrer. E é uma pena que este problema tenha vindo para a agenda política tão só e apenas por causa dos fogos florestais. Há quantos anos é que os conservadores do registro predial falam no cadastro? Isto não é um problema de agora, isto é um problema de há muitos, muitos anos. Tá. Muito obrigado. Essa da planta para o cadastro, nós não precisamos de artigos matriciais para a descrição, nós precisamos de uma planta identificada. Portanto, é isto que nós precisamos. Portanto, é só esta questão que eu queria pôr. Lembrar aqui os grandes mestres do direito registral falaram no cadastro. Muito obrigado. Deixe-me só dizer o seguinte, o cadastro predial, que não geométrico, está na agenda política, pelo menos desde 1995, e lá até aqui produziram-se várias resoluções, várias comissões, várias reuniões, várias não sei quê, períodos experimentais, sinérgicos, e deu em nada. E temo que a Lei 78/2015 dê noutro tanto. Aproveitava justamente, e porque o tempo está a correr, para fazer aqui só mais duas questões aos nossos convidados, aproveitar que eles estão aqui, e perguntar ao Dr. Armando Oliveira o seguinte. O Dr. Armando Oliveira falou aqui em coisas que aparentemente parece que estão fora de contexto. Não estão, só aparentemente, o que nos podem assustar. Mas concluímos, aliás, aqui o Nicolás também o concluiu, o quão importante seria que numa descrição predial estivesse lá um desenho gráfico, a planta, o desenho poligonal, etc, etc. Aquilo que nos divide, ou melhor, aquilo que divide a opinião do Dr. Armando Oliveira com o Nicolás é que, de acordo com o Dr. Armando, a presunção devia estender-se ao desenho poligonal. E o Nicolás diz, nem pensar. Bom, eu não quero tomar partido, só queria fazer uma pergunta ao Dr. Armando. Se isso vier a acontecer, e parece que seria aconselhável que isso acontecesse, vamos ver em que termos, quem é que seria o responsável por essa informação, por esse desenho poligonal, uma vez que o conservador não esteve, não qualificou, não esteve na gênese, não construiu, não desenhou a planta? Quem é que seria, na sua opinião, o responsável? O conservador está aqui como... Este é um juiz, também já foi aqui dito, ele é um juiz das declarações das partes, sejam elas declaradas diretamente ao registro, porque, atenção, há declarações unilaterais das partes que são tão ou mais graves do que a titulação do negócio jurídico. E se repararem, eu posso alterar drasticamente a composição do meu prédio por mera declaração, com efeitos muito mais graves do que a própria venda do prédio. Okay? E, portanto, isto é feito com uma assinatura posta ali, com o bilhete de identidade por baixo. Okay?
Portanto, isto é só para chamar a atenção, quer dizer, nós temos que contextualizar todas estas alterações. E há uma coisa que eu disse que é importantíssima. Primeiro, nós temos que dar um prazo. É preciso um prazo para que esta presunção passe, ou seja, isto também já foi dito aqui de outra maneira, no fundo, o Sr. Professor diz, isto é preciso tempo. É preciso que as coisas vão sendo feitas de forma gradual, muito rápido. De forma gradual. E o gradual, como se disse, é primeiro, vamos às compras e vendas. Primeiras titulações, querem pedir subsídios ao Estado? Registem o polígono. Querem pedir um licenciamento de uma obra? Registem o polígono. E vamos-lhe dar um prazo a partir do qual esta passa a existir a presunção. É quase como, e existe já isto no registro, o registro da mera posse diminui drasticamente o prazo da uso capião. E, portanto, no fundo o que estamos a dizer é, vamos criar um novo prazo, entre aspas, e perdoem-me o erro técnico, de dizer vamos ter uma uso capião em 5 anos. Paciência. Assuma-se politicamente o risco. O conservador não tem responsabilidade na determinação do polígono. Quando muito terá que verificar algumas condições, algumas evidentes, como já hoje verifica. Se eu hoje chegar à conservatória aqui de Lisboa e quiser resistar à Feira Popular, como não descrito, o conservador com certeza vai dizer, epá, alto lá, que eu sei que isto não me pertence, porque até porque tem outra descrição. E vai qualificar o registro provisório por dúvidas ou recusa ou o que for. Portanto, a apreciação imediata e evidente vai ter que, de facto, o conservador ganhar competências, por exemplo, na interpretação de elementos fotográficos ou ortofotos. Mas isso são coisas que se ganham com muita rapidez. Portanto, volto a dizer, o conservador não me parece que vai ter uma responsabilidade objetiva, a não ser pela fraude, pelo erro grosseiro, mas não tem uma responsabilidade objetiva nisso. Obrigado pelos esclarecimentos. Agora, estamos quase a terminar. Eu não podia deixar de terminar sem colocar aqui uma questão ao nosso convidado, a quem saúde veio tão de longe para estar aqui conosco. Parece-me que é aceito pela maioria, ou por todos mesmo, que os registros de direitos são aqueles que criam um ambiente mais favorável à contratação, aos negócios, à confiança, e é aquele que é mais barato. O sistema nacional português, se bem entendi o espanhol, o teu espanhol, da língua, está a meio caminho entre os registros de documentos e os registros de direitos. Se é assim, pergunto-te, para quem conhece o nosso sistema e quem os vê de fora, o que é que seria necessário fazer que acontecesse aqui, em termos legislativos, para que o sistema nacional português se tornasse efetivamente um sistema de registro de direitos? Antes de solo una matización sobre los temas de las presunciones, que creo que es importante. Vamos a ver. El catastro es una representación, no es la realidad. Y en derecho es distinto. Quiero decir, nosotros el derecho de propiedad no está por ahí. El derecho de propiedad es lo que el registro, o según los sistemas, dice, este es propietario. No encontramos nadie en la realidad que desvirtúe eso, porque es una creación ideal. La finca es una realidad que existe. Luego, el catastro siempre es una representación de algo existente. Luego, por mucho que la representación diga que tiene 800 metros, si aquello tiene 500 metros, tiene 500 metros. Luego, nunca podemos dar los mismos valores. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. No que no tenemos que tener bases gráficas, que no hay que ponerlas en los registros. Hay que tenerlas, hay que ponerlas en los registros. Hay que utilizar las mejores tecnologías. Hoy se puede hacer porque las tecnologías son más baratas. Pero hay que tener claro los principios, porque repito, no se les dan efectos fuertes en ningún país, ni siquiera además es que lo voy a contar. Países como Australia, que está el sistema Torrens, que todos han visto Torrens, que el topógrafo está en el registro. Todo el mundo aquí se ha copiado a los franceses y se cree que allí en Australia no se da fe de los datos físicos. Y no es que lo he visto en libros, que lo he visto personalmente, hablando con los jueces en Australia. Luego, no seamos tan, en fin, no quiero utilizar una expresión, de creer que vamos a hacer una cosa muy por encima de lo que se ya está haciendo. Tenemos nuevas tecnologías y además los juristas no sabemos nada de nuevas tecnologías. Lo que hay somos aficionados. Aficionados. Y hay que buscar siempre al que sabe. En el último congreso, el que celebramos en Dubái, los que estuvisteis allí,
con estos temas del catastro y cómo se miden y la georreferenciación, que parece tan maravillosa, llamé al señor Putanen, que es el que dirige para la Unión Europea todos estos temas, y aquí está su presentación. Putanen me dijo, y vamos, lo dijo aquí públicamente, que los sistemas de georreferenciación no son exactos, con lo cual no vamos a dar presunciones de exactitud, algo que de entrada ya sabemos que no son exactos. Es decir, son más exactos los levantamientos catastrales que se hacían antes, cuando iban, ponían los puntos y medían, que el sistema como se hace ahora por medio de ortofotos. No son exactos. Luego somos juristas. No vamos a olvidarnos de eso. Y repito, lo que hay que coordinar es el registro con la realidad, no con el mapa. Y el mapa y ambos con la realidad. Y a todo eso, que sí que efectivamente el registro de toda esa información. Eso por supuesto. Sistema de registro de derechos, que es lo que me preguntáis. Y efectivamente, hoy la tendencia mundial es el registro de derechos. No hay país que retroceda la figura del registro de derechos. ¿Cuáles son los requisitos del registro de derechos? Naturalmente, aquí cualquiera de los profesores que está aquí lo puede contar. Sabemos perfectamente que fundamentalmente los registros, por ponerlo de una forma simplística, los registros de derechos se caracterizaban porque accedían todo tipo de negocios jurídicos, tanto inter vivos como mortis causa, a diferencia de lo que pasaba en los registros de documentos, que solo accedían negocios inter vivos. Estoy pensando en los modelos originarios franceses. Segundo, se llevaba por sistema de folio real, sistema que tenemos aquí, registro predial, no por sistema de folio personal como tenemos en Francia, Bélgica o Luxemburgo. Tercero, había tracto para inscribir. El que transmitía tenía que estar previamente inscrito, cosa que también tenemos aquí. Cuarto, es necesaria una calificación estricta. ¿Por qué? Porque si queremos que el procedimiento produzca fuertes efectos, necesita un fuerte control de entrada. Y la calificación no puede ser de aspectos solo formales, ni hay problemas de doble calificación. La calificación es de aspectos formales y sustantivos, como pasa en Austria, como pasa en Italia del Norte, etc. Porque el sistema de transmisión que tenemos, así lo lleva. Si tuviéramos un sistema abstracto, sería distinto. ¿Qué paso es el que nos falta dar? Calificación tenemos juristas formados, naturalmente a los que hay que atribuir esas competencias. Esa calificación no está en régimen de libre elección, no puede elegirse registrador, como no se elige juez, no se elige el inspector de Hacienda, y además, por no herir a nadie, solo me referiría a los casos de Estados Unidos, donde lo han puesto los representantes del Tesoro. No se puede elegir registrador porque si se elige registrador se va al que califica menos, al control más débil. Es decir, se va hacia el bottom, que llaman ellos. Race to the bottom. No se puede elegir. Por consiguiente, lo que es necesario es una figura clara como un jurista, que está relacionado fundamentalmente con el Poder Judicial, porque la función ya no es solo una función administrativa, es algo más, y aquí habría que plantear ese tema, y naturalmente el resultado final es llegar a que los pronunciamientos sean inatacables, y por consiguiente crea una presunción de derecho, que eso lo saben mejor los jueces, porque una presunción de derecho que es absoluta, en realidad no es una presunción, es un resultado normativo, Ni siquiera es una ficción, es mucho más. Claro, eso es muy fuerte. Por tanto, para llegar ahí no se puede llegar de la noche a la mañana. Hay que ir con procedimientos. Yo en eso soy partidario que se vaya gradualmente. Como no ha llegado ningún país de la noche a la mañana. Pongo ejemplos. Empezamos. Australia, todos creemos que Australia de la noche a la mañana tiene el sistema Torrens. Falso. Australia está 100 años con 2 sistemas, poco a poco yendo al sistema Torrens. Tenemos el caso de Escocia. En el año 79 decide cambiar de sistema. Dice, en 18 años, porque los escoceses tienen un registro desde 1617. No es el origen Francia. Deciden pasar en 1979. 20, creen, en 18 años pasamos. No, señor. Llevan muchísimo tiempo, fíjense, desde 1979 hasta hoy, y han podido pasar el 40 o 50%.
porque estos efectos son muy fuertes y han tenido que corregir la legislación. Los irlandeses están en la misma situación. Hay unos que pasaron más rápido, pero cometieron algunos errores, que son los de Ontario. Pero eso porque ya había los dos sistemas. Luego, el sistema tiene que ir montándose gradualmente. Si ahora queremos meter las parcelas, cosa que es importante, la representación gráfica, ¿yo dónde la pondría? Para cada vez que llega un predio al registro. Efectivamente, yo no inmatricularía nada sin tener una base gráfica y georreferenciada, con todos los límites, para evitar esas dobles inmatriculaciones y el problema de la sentencia. El problema de la sentencia que no me asusta. Es decir, en España con el sistema hubieran fallado igual. Aquí tengo 2 sentencias del Tribunal Supremo Español, hubiera fallado igual que aquí. No afecta al registro, reconoce cuáles son los defectos de unos datos, de hecho, que el registro no ha incorporado correctamente. Pero no porque el sistema jurídico esté mal, sino por unas circunstancias históricas. Luego, yo iría a ese sistema y gradualmente iría a llegar a que el sistema tenga fe pública. Porque tenga fe pública, y esto lo medirá el mercado, no lo diremos los registradores. Aquí no hay ni que confiar ni a registradores, notarios, porque sí, bueno, en fin. Yo lo puedo repetir, pero yo lo que quiero es que lo digan personas externas. Es decir, ¿quién me lo dice? Los indicadores me los dan los bancos, me lo da el mercado, cuando por el tipo de la hipoteca tiene un tipo de interés que puede ser un 2 o un 3% y por el préstamo personal está cobrando un 8%, porque me está diciendo que confía en las garantías reales. Eso es lo que son los indicadores que aquí necesitamos. Naturalmente, a lo que tiene que llegar es un sistema que el particular ya no tiene que hacer investigaciones retrospectivas, porque eso también es importante. En Italia, la investigación retrospectiva cuesta 1.200 euros al ciudadano. En toda Latinoamérica hay investigaciones de seguros investigaciones de título, aunque callan. Y todo eso tiene un coste para el ciudadano. Basta simple una consulta tabular al registro. Y esa es la clave para llegar, repito, definitivamente a que el sistema reconozca fe pública al pronunciamiento del registro y aunque se anule un elemento de la cadena, ese que ha adquirido en las condiciones que dice el registro va a ser protegido. Y por consiguiente, cuando haya un pleito, los jueces reconozcan a esto. Ahora bien, como esto puede producir un efecto expropiación, dicho entre comillas, un efecto muy fuerte, hay que poner una facultad moderadora que los tribunales ejercen discrecionalmente. Y ahí tenemos siempre, como han resuelto los sistemas, con la idea de la buena fe. Es decir, Alemania resuelve con buena fe, los australianos resuelven con que el que adquiere no debe ser en fraude y los ingleses utilizan una expresión que es lack of proper care. Es decir, una traducción de la idea de buena fe. Eso es donde creo yo que hay que llegar. Muchas gracias, muito obrigado. Eu dou por terminado este colóquio, agradeço a todos os intervenientes.